Olá, hoje nosso assunto é sobre as independências que aconteceram na América Espanhola. Então a gente já sabe, né, que quando a gente fala sobre América Espanhola ou América Portuguesa, é porque parte do nosso continente foi colonizada ou por Portugal ou por Espanha. E isso vai acontecer em decorrência daquele tratado que a gente estudou quando a gente estava vendo sobre as grandes navegações, que foi o Tratado de Tordesilhas. Então essas metrópoles, né, esses países, elas chegam à América com o objetivo de explorar. Eles desejavam de todas as maneiras encontrar principalmente ouro e prata, né, para atender àqueles interesses mercantilistas, o metalismo. Mas qualquer outra mercadoria retirada do nosso continente era sempre muito bem-vinda aos europeus, né, para eles enriquecerem ainda mais. Então a América, ela servirá para abastecer essas metrópoles europeias e com isso, né, as consequências, a desigualdade, tanto social quanto econômica, elas vão ser muito grandes nos países que sofreram, né, essa forma de colonização, de exploração. Na América Espanhola, por exemplo, a sociedade ela estava dividida entre chapetones, que eram os espanhóis que vieram para a América para colonizar, os crioulos, que eram filhos de espanhóis que nasceram na América. Essa galera, né, os crioulos, embora eles tivessem riqueza, eles tinham direitos políticos restritos. Então era algo que deixava sempre eles muito insatisfeitos. Tá? Tem os mestiços, que eram filhos de espanhóis que tiveram com os nativos, né, com as nativas daqui da região. Os indígenas, que eram os nativos da terra, os povos indígenas que já viviam na América. E nós temos os escravos africanos, que eram aquelas pessoas que foram trazidas para um trabalho compulsório do continente africano para trabalharem de maneira forçosa na América. Então, essa sociedade era dividida dessa maneira. Lembrando que a minoria era a parte rica, né, era a elite, e a maioria eram os pobres. Então, as classes privilegiadas dessa sociedade eram os chapetones e os crioulos. Então, sendo assim, a maior parte da população ela sofria tanto com os mandos das autoridades locais, né, como também sofria um excessivo controle e exploração da metrópole. Então era uma vida muito difícil, né, para a maior parte da população. Porém, o século XVIII ele vai ser revolucionário. Ele foi muito importante para as pessoas refletirem como era aquele mundo, né, até então. Então, nesse século, no século XVIII, a gente viu que o iluminismo ele criou assim bases de questionamento, onde as pessoas começaram a questionar a falta de liberdade, onde elas começaram a lutar pela igualdade. Então, essas ideias elas vão influenciar movimentos de independência, de libertação, como vai ocorrer, por exemplo, na América Espanhola, ou como foi o caso, por exemplo, da Revolução Americana, nas 13 colônias que a gente já estudou, ou a própria Revolução Francesa, né, que vai acabar, que vai assim extinguir, né, o antigo regime. Então, assim, essas ideias iluministas elas vão serem fundamentais para as mudanças, né, para que as mudanças ocorressem. Então, nós vamos saber agora de uma pessoa que foi muito importante para esse processo de luta de independência dessa América Espanhola, que foi o Simão Bolívar. Ele esteve à frente da independência do Equador, da Venezuela, do Peru, da Colômbia, da Bolívia. Ele fazia parte da elite crioula, né, que era um grupo privilegiado, que a gente já viu o que era. E essa galera, ela cuidava da administração local, como se fossem prefeituras, né? Como a gente tem aqui o nosso prefeito, Marcelo Crivella, comandando a prefeitura. Então, lá eles desempenhavam essas funções, que lá na América Espanhola eram chamados de cabildos, né? A mesma função de uma prefeitura, né, de administração local, mas recebiam o nome dos cabildos. Então, os crioulos, eles tinham essa função restrita, tá, de ocupar essas prefeituras. Eles não podiam ter, por exemplo, cargos mais altos. Então, isso deixava essa elite, né, bastante insatisfeita. Então, no início do século XIX, um pouquinho depois, a gente vai ver que membros dessa elite crioula começam a lutar para se separar politicamente da Espanha. Eles se sentiam prejudicados, eles queriam ter mais liberdade. E por que essas lutas começam a acontecer? A gente já viu, né, acabou de ver que essas ideias iluministas vão influenciar.
essa ideia de metrópole, de colônia, de pacto colonial, de exclusivismo comercial, isso tudo já não eram ideias que eram mais aceitas naquele momento, né? Eram ideias que passaram a ser questionadas. Então, a gente vai ter um movimento, vamos ter, na verdade, vários movimentos de emancipação, de libertação. Outra razão muito importante vai ser que Napoleão Bonaparte invadiu, a gente viu quando ele estava naquele expansionismo territorial, ele vai invadir áreas como Portugal e Espanha. E essas regiões, elas ficaram sem reis, né? Os seus antigos reis foram destronados. Então, o que acontece? Sem esses reis nos tronos, as áreas coloniais, né, as colônias, elas vão ficar com mais autonomia, elas vão ter mais liberdade na vida política, na vida social, na economia. Então, eles vão sentir o gostinho dessa liberdade. Com a saída, né, desse rei Filipe VII do trono espanhol, por exemplo, essas elites crioulas, elas vão ter mais poder de decisão, elas vão ter liberdade comercial, elas vão ter aumento do poder para a elaboração de leis, de regras que regiam aquelas localidades. Enfim, eles se sentiram livres, né? Que antes eram ideias, eram práticas que eram sempre determinadas pela coroa espanhola. No ano de 1810, né, enquanto Napoleão dominava a Espanha, começaram na América algumas guerras de separação, onde, por exemplo, hoje é a região da Argentina. O Simão Bolívar, que eu falei anteriormente, ele vai formar nessa época um exército libertador na região da Colômbia. Ele queria, na verdade, acelerar o processo de libertação em relação à Espanha. Então, ele vai liderar esse processo, né? O Simão Bolívar, ele vai ser uma figura importantíssima nesse processo de independência. Algum tempo depois, como a gente viu, o Napoleão Bonaparte, ele vai sair derrotado, né? Então, eles vão tentar refazer aquilo que era antes, né, do domínio do Napoleão. Então, era recolocar nos antigos reinos aqueles reis, né, que foram destronados, reorganizar as fronteiras, né, voltar com toda aquela estrutura do regime absolutista que a gente já viu o que era. Só que essa galera, né, essas regiões que sentiram essa maior liberdade, essa maior autonomia, eles não vão aceitar esse retrocesso. Então, o que vai ocorrer? Várias regiões que eram dominadas pela Espanha, elas vão virar países independentes, né, como o caso, por exemplo, do Chile, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, entre outras regiões que foram dominadas pelos espanhóis. E nessas regiões houve uma fragmentação, né? Houve surgimento de muitos outros países. Por que isso vai ocorrer? Porque essas elites crioulas, elas brigavam muito entre elas por conta de ter esse poder, né, nas mãos. Então, houve essa fragmentação do território da América Espanhola. Enquanto o Brasil, né, que fazia parte da América Portuguesa, a gente vai se manter um país mais unido, né? Vocês viram que se a gente vê no mapa o tamanho que é o Brasil, né? Não houve essa fragmentação política como houve, por exemplo, na América Espanhola. E isso vai ocorrer principalmente em relação à figura de Dom Pedro II, que vai conseguir manter essa unidade territorial. Então, o que é importante a gente saber? Que mesmo após, né, as lutas de independências em relação às metrópoles, né, esses antigos domínios nas colônias, essas regiões ainda passam por muitos problemas estruturais. A gente vê que as disputas políticas, a questão da corrupção, pobreza, né, as desigualdades que a gente vê sociais e econômicas. Então, tudo isso são resquícios da maneira como essas regiões foram colonizadas, que a gente já viu, né, que foram colonizadas com o objetivo de exploração. Então, o que acontece? A gente vai ter a independência, né, a gente vai ter o surgimento de novos países, mas isso não significa que todas as pessoas vão ser integradas naquela região como cidadãos. Então, a gente vai ver que por muito tempo ainda continuou existindo escravidão, os pobres continuaram sendo marginalizados, os nativos perseguidos, né, não tendo direitos políticos. Então, a gente vai ver que mesmo após a independência, esses problemas, né, estruturais, eles vão se manter e ainda se mantêm até a atualidade, infelizmente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte da América Espanhola e a gente se encontra daqui a pouco.